Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Gente, hoje vai ser um vídeo bem diferente, não vai ter tanto corte, mais pro lado, pro outro, não consegui gravar tanto e tudo bem também. Hoje o princípio do vídeo eu vou falar um pouco do livro que eu tô lendo, Pirâmide da Sabedoria, onde eu já falei um pouco pra vocês e eu queria, além de compartilhar aqui, mas deixar registrado, porque eu quero e eu achei muito bom e é necessário compartilhar coisas boas. Galera, a gente tá numa fase aqui nesse livro aqui que tá falando sobre o primeiro fundamento dessa pirâmide da sabedoria, que tem que ser a palavra, que tem que ser a Bíblia. E aí ele trouxe vários quesitos que eu vou compartilhar aqui e depois eu vou terminar falando sobre a igreja. E é isso. Eu vou ler, tá bom? E é isso, se você quiser acompanhar, vamos que vamos. Ó, principalmente duas partes aqui que eu achei muito importante. Foram 5 pontos que ele trouxe. Vou tentar ler os pontos e dar uma explicada e tal, para não ficar tanta leitura. Ele vai falar assim, né? Cadê? Vamos lá. Tá, aqui, ó. 5 princípios para examinar adequadamente as escrituras. Primeiro, a escritura deve falar em todas as áreas da nossa vida. Então, Deus por completo, não somente na hora do rito, na hora da oração, mas um Deus que, sabe, é totalmente. Então, é a maneira como a gente lida com dinheiro, família, política, ciência, direito, justiça, sexo e tudo mais. Então, é sobre isso, esse primeiro ponto. E aí ele deixa uma frase muito legal que ele fala assim, ó: devemos ver como as escrituras trabalham em conjunto com a razão para iluminar os mistérios do mundo. Não devemos ver a Bíblia como um manual de como escapar deste mundo, mas sim como um livro de sabedoria para, em parte, aplicar a verdade revelada de Deus em toda a vida agora. Então é agora. Então pensar biblicamente em tudo, porque na palavra de Deus nós temos resposta para tudo. Continuando, a escritura deve definir seu paradigma e não o contrário. E aí ele fala assim, para a gente não moldar as escrituras a partir da nossa vida. Então assim, ele coloca assim uma frase muito boa, ele fala assim: tendemos, né, todos nós a gostar das partes das escrituras que apoiam nossos paradigmas, enquanto ignoramos ou minimizamos as partes que ameaçam nossos status. Mas coisas ruins acontecem quando começamos a mudar as escrituras de acordo conosco, em vez de mudar de acordo com as escrituras mesmo. Aí ele coloca assim: devemos sempre vigiar para não forçar os textos bíblicos se encaixarem em nossas preferências. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tópico 3, ele fala assim, ó: a escritura é valiosa como um todo, não apenas as partes. Então é dando uma complementada, né? No primeiro, e aí ele traz algo muito bom, que é assim, ó, ele fala assim: tiramos o máximo proveito da Bíblia quando lemos em grandes pedaços e compreendemos só a grande narrativa. Afinal, a narrativa da Bíblia é coesa e não uma coleção de umas citações aleatórias para a sua vida abençoada. Ele coloca no jogo de velha, né? No jogo da velha. E aí ele colocou assim, né? Isso significa que devemos evitar escolher apenas as partes, né, que favorece nós de alguma forma. Por exemplo, só o Antigo Testamento, só o Novo, só onde tem sobrenatural, milagre, etc. Mas a Bíblia como um todo. Isso bateu muito em mim porque tem hora que eu só leio o Novo Testamento, etc. E eu preciso ler como um todo, tudo, sabe? É muito necessário. A próxima parte é o tópico 4. As escrituras devem despertar em nós adoração e obediência. Então, ele vai lá para Tiago 1. Então, devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E aí ele traz duas partes aqui que eu preciso compartilhar aqui.
a gente reconhece a Bíblia, né? Levamos o amor do Senhor e tal. Aí ele fala assim, ó, lemos a Bíblia para conhecer o seu autor, para contemplar a beleza e a glória de Cristo. Como disse o escritor puritano John Owen, a glória das Escrituras é que ela é a principal e único meio externo para conhecermos a glória de Cristo. A sabedoria das Escrituras está, portanto, intimada, ligada à adoração e a amor. Obedecemos a palavra de Deus, porque amamos Jesus. E aí ele traz muito essa parte, sabe? Então, nossa vida tem que gerar uma vida de adoração e obediência, sempre. A partir das Escrituras, isso é mais do que necessário. E o último, pessoal, é um dos que mais me confrontou, que fala sobre a Escritura não precisa fazer sentido completamente. Então ele vai trazer uma parada de a gente falar eu não sei é muito saudável. Então uma parada tipo, quando a gente vê alguém falando muito sobre doutrina, trindade, encarnação, expiação, e aí ele traz assim, né? Uma abordagem mais saudável é estar bem com certa medida de eu não sei. Isso não significa desligar nosso cérebro, deixar pra lá, tolerarmos a imprecisão teológica. Em vez disso, as dificuldades das escrituras deveriam nos convidar a ir mais fundo, a um exame mais rigoroso e preciso. Com o estudo da vida, né? Aprendiz ao longo da vida. Não porque temos que saber tudo o que Deus sabe, mas porque quanto mais imersos estivermos nas escrituras, mais sentimos nossa doce presença. Não entendemos tudo nas escrituras, escreve Fromm, mas entendemos muito pela graça de Deus, e o que entendemos torna-se base de nossa vida, o nosso único conforto, agora na vida e na morte. E depois ele traz sobre valorizando a dádiva, sabe? A dádiva de nós temos as escrituras, e ele termina falando sobre como a gente está fazendo nossa pirâmide ao contrário, de deixando a gente fazendo o uso da palavra de Deus como uso com moderação, e um exemplo, uso com o celular e etc. Foi algo que é muita realidade. E ele falou assim, se você não tem apetite pela palavra de Deus, então sua vida espiritual está muito ruim. Precisamos viver. É isso que eu queria deixar pra vocês. Um vídeo meio diferente, mas é um pouco desse livro que tem me atingido esses dias, lido. E além de uma leitura, eu preciso encarnar e viver isso, né? Se você gostou, deixa o like. Se quiser comentar, vamos conversar um pouco. Deixa os comentários aí. E vamos que vamos. Mais um vídeo nessa longa jornada.